meu povo, minha pova, tudo bem com vocês? Olha quem está de volta aqui, a Emily Mesquita. Meu Deus. Eu nem vou falar quanto tempo, porque não faz nem 3 dias. Eu acho, se eu não me engano, porque eu sou meio perdida no tempo, mas faz nem 3 dias que eu venho aqui fazer vídeos assim, falando, né, para o quadro Patetices de Emily. E hoje vai ser diferente. Hoje estou aqui para o quadro Patetices de Emily em Minhas Doces Artes de Infância, mas o dia que eu fui mega desastrada. Gente, eu vou começar pelas historinhas de infância. Se vocês quiserem ver qual foi o dia que eu fui mais desastrada, o dia que eu fui o que de desastre, você tem que ficar até o final do vídeo, porque essa historinha é bônus e vai ficar lá pro final do vídeo. Então, se ficou curioso, fica aí até o final, escuta até o final, me aguenta até o final, pra você descobrir qual enrascada que eu me meti de desastre por esses tempos, porque foi atualmente, só não foi nem de infância. Essa última história foi recentemente, não tem nem acho que 2 meses. E não vale ser gaiato e pular lá pro final não, tá? Tem que assistir tudinho. Eu estou brincando, brincadeiras. Então vamos lá para a primeira história de infância. Bom, pra quem não sabe, pra quem tá chegando agora, pra quem tá vendo esse vídeo agora, eu, Emily Nascimento Mesquita, desde pequena, sempre fui uma criança muito levada. Mas não levada de quebrar braço e responder, não. Levada de criança levada, criança raiz. É mesmo, é? É mesmo, é? Eu fui uma criança raiz e não sabia, pois é. Tô descobrindo agora, perto dos 30, que eu fui uma criança muito atentadinha. Pois é. Então, e além de atentada, eu era desastrada. Porque assim, eu sou muito distraída. Eu tenho um quezinho de TDAH. Entendeu? Então, imagine uma criança com quezinho de TDAH, que mistura com desastre, que mistura com criança raiz. Aí você vê o que acontece com essa salada mista. Pois é. É nisso que a gente vai para a primeira história. A primeira história é o seguinte. Então, quando eu e a minha irmã éramos pequenas, tínhamos costumes de brincar de salão de beleza com meu papai. O quê? Como? E nesse nosso salão de beleza, meu e da minha irmã, era um salão de beleza VIP, né? Então rolava cafuné do meu pai, rolava massagem na cabeça do meu pai. E isso meu pai assistindo o Jornal Nacional todo sério. Ele dizia assim, eu deixo vocês brincar de salão de beleza comigo, mas vocês têm que fazer cafuné. Cafuné do meu pai era sagrado. Só que assim, a gente dizia, mas pai, a gente pode molhar seu cabelo? Pode fazer uma trancinha aqui, uma trancinha ali? Ele falou, desde que faço meu cafuné, não tava nem ligando, só queria o cafuné. Beleza. A gente vinha com a baciazinha lá, a gente sentava, meu pai sentava numa cadeira aquelas cadeiras de macarrão, sabe? E era baixa essa cadeira. Então, a gente sentava ali no chão, eu e minha irmã. Aí, a gente pegava a nossa humilde baciazinha com água, molhava daqui, molhava de lá. A gente começava a se empolgar, porque o papai tava ali, amando nosso cafuné. E a gente fazia o cafuné, mas a gente tava ali molhando a cabeça dele, não tava nem ligando. Aí, ele falou que ele também não ligava se a gente fizesse trancinha. O cabelo do meu pai não era longo, mas também não era curtinho. Dava pra fazer uns negócios, uns enroladinhos, sabe? Era curtinho, mas dava pra fazer umas trancinhas ali. Aí a gente começou assim, aí eu olhei pra cara da minha irmã e disse assim, o cabelo do papai tá faltando brilho aqui, tá faltando brilho. E nessa época, eu tinha um monte daquelas presilhinhas, vou tentar deixar a imagem aqui, mas eu tinha um monte daquelas presilhinhas que pareciam um ponto de luz. Inclusive, quando o meu cabelo era bem curtinho, quando era pequenininha, minha mãe colocava um monte daqueles pontinhos de luz assim em mim, sabe? E aí eu olhei pra careca do meu pai, não, pra cabeça do meu pai, que meu pai não era careca, eu olhei, essa cabeça aqui tá faltando brilho. Aí eu olhei pra Camila, a Camila me olhou e falou, não inventa coisa, papai não vai gostar. Eu falei, não, menina besta, bora pegar. A mais nova era tentada. A Camila, mulher, isso não vai dar certo. Aí eu falei, bora pegar, o papai não vai nem perceber. Peguei as presilhinhas, comecei a colocar ali uma presilhinha aqui, banco aqui, e ajeita de cá, o papai, resumindo, a cabeça do meu pai tava toda enfeitada.
cheio de presilha, tudo. Só que assim, o meu pai não contava que terminando o Jornal Nacional, o vizinho que era o melhor amigo dele, que era nosso melhor amigo também, porque o pai do melhor amigo dele era o pai, não. Não entendi esse final. Quer dizer, não entendi foi nada. Não. O melhor amigo dele tinha 2 filhas que eram nossas melhores amigas. Então ali era um vizinho tudo melhor amigo. Ele não contava que o vizinho ia chamar ele. Aí ele foi lá pra fora conversar com o meu amigo, com o melhor amigo dele, que era o nosso vizinho. Mas o problema é que ele não contava, que ele não percebeu que ele tava com a cabeça cheia de presilha. E aí o melhor amigo dele começou a rir. Falou assim, Mesquita, tu percebeu nada não? Aí começou a rir e falou pro meu pai que meu pai tava cheio de brusilinha. Aí o meu pai, todo sem graça, são minhas filhas, ele só olhou pra trás, eu e minha irmã morrendo de rir do portão, morrendo de rir, mas meu pai sempre foi muito tranquilo. Meu pai ficou sem graça, mas ele achou também engraçada a situação, sabe? E aí ele olhando assim, meu Deus, o que eu faço com essas... Acho que meu pai desse dia ele deve ter pensado assim, o que eu faço com essas meninas? Eu amo meu paizinho, gente. Meu pai era muito de boa, cara. Meu pai e minha mãe, na verdade, são muito de boa. Amo meus pais. Ah, e só pra constar, a gente não apanhou, tá? O papai e a mãe eram super tranquilos. O pai levou de boa. Meu pai, graças a Deus, a gente não apanhou. O papai achou engraçado. Então vamos para a segunda história. A segunda história vem em conjunto com a terceira história. Que não é história, na verdade, né? Eu ia contar como uma história, mas eu vou juntar essas 2 com a 3. Porque quando eu era pequenininha, eu era uma criança muito tagarela. Muito tagarela. Nossa senhora. O que eu não era de aprontar fisicamente, eu era de aprontar com a minha língua, como eu disse em outros vídeos. Então, assim, eu falava muito. E, assim, dificilmente as pessoas têm paciência com quem fala muito, né? Principalmente criança, né? Então, às vezes, ou a pessoa, ou o adulto me amava ou me odiava. E eu conseguia fazer o adulto ir do 0 ao 100 assim, porque eu falava demais. Eu amava contar história, eu amava saber da história das pessoas, então eu gostava de cutucar para as pessoas falarem comigo. Por isso, muitas moças que trabalhavam lá em casa se estressavam comigo, sabe, assim... Inclusive, eu me lembro que uma moça, eu não me lembro qual foi das moças que passou lá em casa, que falou assim, olha, eu vou sair daqui por tua causa, menina, porque tu fala demais. E eu falava, gente, eu falava muito. Então já veio essa segunda história, né? Aí vem a terceira história. A terceira história vocês vão entender porque eu contei a segunda. Como eu sempre fui uma criança, uma pessoa que falava demais, hoje eu falo menos, tá? Mas quando criança eu era uma matraca. Ninguém me aguentava. Como eu era uma criança que falava demais, então eu acabava irritando, né? Obviamente. E quem não gostava de falar, se irritava comigo. Eu tinha uma prima que era mais na dela. Não era muito de falar. Quer dizer, era e não era. Assim, mas é que eu já passava do limite, né? Então, às vezes eu irritava minha prima. E as pessoas também. Mas, tipo, ela sempre foi muito paciente. Só que, assim, ela era mais... A minha irmã também é mais centrada, mais... Eu é que sou louca. Puxei pra minha mãe. Aí, resumindo, estávamos que nem uma família feliz, eu, minha avó, meu avô e eu dentro do carro. A gente tava indo pro supermercado, a gente tava esperando, na verdade, meu avô voltar do supermercado, a gente tava no carro. Meu avô ia comprar só algumas coisinhas e a gente tava esperando no carro. Nisso, a minha prima falou assim, Emily, já pertinho do meu avô chegasse no carro. Emily, se tu fica calada. Tá calada até o trajeto daqui pra casa. Minha prima já não tava aguentando mais, ela tava até com enxaqueca. Falou, eu vou te dar R$2. Na hora eu calei a boca. Por quê? Porque com R$2 eu fazia festa na minha escola. Comprava um monte de docinho. Então eu fiquei calada, porque eu já pensei nos docinhos de amanhã da escola. De amanhã não, no caso esse dia era sábado, eu já tava pensando, eu me lembro que era um sábado, porque eu só ficava com minha avó nesses tempos que eu era pequenininha, no final de semana. Eu já tava pensando na segunda-feira nos docinhos que eu ia pegar. Falei assim, opa, é agora que eu vou pegar esses R$2. Fiquei calada. Gente, não se ouviu a voz da Emily, a minha prima não sabia se ria ou se chorava. Ela ria porque ela nunca imaginou que eu ia ficar calada e chorava ao mesmo tempo porque ela tava me devendo R$2. Até hoje. Eu não vi os R$2.
Ai, Jesus. Mas a história é muito engraçada, gente. Quer dizer, engraçada. Não foi engraçada na hora, mas quando eu me lembro agora é engraçada. Pode não ser engraçada pra vocês. Mas, cara, eu acho essas histórias muito, assim, engraçadas pra mim, porque foi minha infância, sabe? Minha infância foi mágica. Foi show de artes. Eu aproveitei minha infância, de certa forma. Vamos para a quarta história. A quarta história, eu não me lembro se eu já contei no canal. Eu tô tendo um leve déjà vu. Uma leve lembrança, assim, que eu já tenha contado isso. Mas eu não tenho certeza, então eu vou contar essa história de novo. Se eu já contei, eu vou ter que contar de novo. Então, a quarta história foi o seguinte. Tinha vezes que a minha avó, como a minha avó trabalhava na loja à tarde e a minha mãe trabalhava 2 horários, eu e minha irmã ficávamos com a nossa prima na casa da nossa avó. Então, era tudo de boa, porque eu e a Mila, por mais que a gente fosse, assim, a gente era, como é que fala? Criança feliz, a gente era, se desse a ordem, a gente ficava quietinha. Mas algumas vezes a gente fazia umas coisinhas ali, umas coisinhas aqui. Nesse dia, segundo a minha irmã, a minha prima foi comprar alguma coisa, algumas miçanguinhas, que era época de carnaval. Ela foi comprar miçanguinhas em algum lugar. E aí a gente ficou com a nossa tia, que a nossa tia, ela mora em Maceió. Nossa família, por parte de mãe, é toda de Maceió. Minha avó é de Maceió. Só que todo mundo veio pra cá, pra onde a gente tá atualmente. A gente não tá mais, a família da minha mãe não está em Maceió. Porém, a minha tia ficou lá, que é a irmã da minha avó. Só que ela vinha visitar aqui. E nesse dia ela estava na casa da minha avó. E aí a minha prima aproveitou, foi comprar essas miçangas, porque era carnaval, e a gente ficou com a nossa tia. Por causa dessa fantasia, eu vou virar órfã na família. Eu era tão quieta, gente. Só pra eu ter dessa vez. Não, gente, mas brincadeiras à parte, tipo, a gente tá rindo. Eu tô rindo agora porque ficou tudo bem, tá? E minha tia ficou bem, a gente conseguiu tirar a fita sem machucar minha tia, sem nenhum dano. Então, tudo bem. Agora, meus caros sobreviventes, que ficaram aqui até agora, escutando essas histórias bárbaras. Vocês sobreviventes que não pularam o vídeo, estão nos parabéns, vão ganhar o bônus da minha história de desastre recentemente. Tem mais ou menos uns 5 meses, eu acho que eu falei 2, mas na verdade tem um bom tempinho isso. Não, mas foi nesse ano. Mas tem uns 5 meses, mais ou menos, que a minha irmã disse assim: Emily, bora dar uma passeada? Eu disse, bora. Ela tava querendo comprar umas maquiagens, eu falei, vou acompanhar minha irmã. Vou acompanhar. É uma decisão que eu fiz na minha vida, porque eu mal sabia eu que nessa acompanhada eu ia fazer uma patetice das grandes. Para a gente lá na lojinha Rei das Novidades pra comprar, o quê? A gente foi no centro daqui da minha cidade pra comprar maquiagem. E aí eu tudo serelepe, a minha irmã também, a gente vendo as coisinhas, os perfuminhos, as maquiagens, presilhinha daqui, presilhinha daqui. Até que aparece o corredor da loja. O corredor do desastre. Porque aconteceu o seguinte: tinha um monte de xícaras, tipo assim, meio que pra baixo, assim, e muito entulhadas em cima da outra. Beleza. Só que o problema é que eu não contava que quando eu fosse passar por esse corredor lindo, maravilhoso, a minha bolsa, ela é esportista. Então ela tem uns fios assim, e ela foi arrastando. Gente, a sorte que arrastou só uma xícara, porque o prejuízo ia ser grande se arrastasse todas. Ela arrastou uma xícara e quebrou. Eu quebrei a xícara da loja, gente. A sorte é que a moça foi muito compreensiva. E também porque as xícaras realmente estavam num lugar mal localizado também. Então estava propício para dizer assim: clientes, me quebre. Brincadeira. Mas é porque eu sou desastrada mesmo e também estava mal localizado. Aí eu paguei um pouquinho a mais, né? Aí efetuei lá o pagamento, Só que deu tudo certo, gente. Se for uma xícara, tá tudo bem.
E essa foi minha história recente de desastre. Eu quebrei uma xícara da loja novinha, gente, que eu nem ia usar, gente. Que eu nem ia comprar, mas tudo bem. Então foi isso, gente. Espero que vocês tenham gostado. Fiquem com Deus. Um beijão e tchau, tchau!